Bom, saudações a todos. Na aula de hoje de programação de computadores, nós vamos falar sobre o tópico de estruturas de decisão, tá ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente falando aqui, pessoal, sobre o controle do fluxo de execução num programa, tá? Vamos lá. Bom, dependendo do conjunto de dados de entrada de um programa, não é? Ou seja, dependendo dos dados que nós digitamos via input, né, lá no Python, né, pessoal? Dependendo dos dados de entrada que nós colocamos no Python, via comando input, né, nós devemos executar um conjunto diferente de instruções, né, dependendo dos dados que foram digitados na entrada através do nosso comando input, não é? Ou seja, é necessário controlar o fluxo de execução das nossas instruções, do nosso programa, né? Ou seja, é necessário controlar a sequência em que as instruções são executadas do nosso programa, né? Em função dos dados que são fornecidos na entrada, ok? Ou seja, pessoal, o que ele está falando aqui? Resumindo, em síntese, resumindo. Nesse parágrafo aqui, pessoal, ele está falando que, dependendo, né? Dependendo dos dados de entrada que nós colocamos no nosso programa, né? Dependendo dos dados de entrada que nós colocamos no comando input, no nosso programa em Python, concordam comigo, pessoal, que dependendo dos dados de entrada, nós poderíamos seguir caminhos diferentes no nosso programa. Concordam comigo, pessoal? Por exemplo, se o usuário digitou um número positivo, eu vou ter que seguir por um caminho. Se o usuário digitou um número negativo, eu vou ter que seguir por um outro caminho no meu programa. Concordo com isso, pessoal? Então, dependendo dos valores que são colocados na entrada do programa, eu posso ter que seguir caminhos diferentes no meu programa. Ok? E aí, olha só. Aqui embaixo, pessoal, nós temos as estruturas básicas de controle de fluxo de instruções num programa em Python. Tá? Que eu vou explicar agora para vocês. Tá? Daqui para frente eu vou explicar. Bom, nós temos, pessoal, as estruturas sequenciais, que eu vou explicar na aula de hoje. Tá? Nós temos as estruturas de decisão, que eu também vou explicar na aula de hoje. Tá ok? E as estruturas de repetição, pessoal, a gente vai focar nas próximas aulas. Tá ok? Nas próximas aulas a gente vai retratar as estruturas de repetição. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, nós temos aqui o que nós chamamos de estruturas sequenciais. Tá? O que são as estruturas sequenciais, pessoal? Olha só. Nessa estrutura, os comandos de um programa são executados numa sequência já pré-estabelecida, tá? Onde cada comando é executado somente após o término do comando anterior, tá? Ou seja, basicamente, pessoal, o que é essa estrutura sequencial? O que é essa estrutura sequencial que eu coloquei aqui no exemplo para vocês? Basicamente, pessoal, essa estrutura sequencial é o que nós já estamos fazendo até o momento. Ou seja, um programa onde nós colocamos todos os nossos comandos e sempre, para que o próximo comando seja executado, os comandos anteriores têm que já ter sido concluídos. Tá ok, pessoal? Então, basicamente, o que é uma estrutura sequencial? Basicamente, é o que a gente já vem fazendo até esse momento. Olha um exemplo aqui embaixo, pessoal. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um input, pedindo para o usuário digitar um valor. Esse valor está sendo convertido, pessoal, para float. Tudo bem? Estou convertendo para float. Depois, pessoal, estou fazendo A ao quadrado. Correto, pessoal? A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. Estou atribuindo o resultado para Y, para a variável Y, e depois estou imprimindo o resultado na tela. Tá ok, pessoal? Então, percebam. Sem novidades, tá, pessoal? Por enquanto, sem novidades. O que é uma estrutura sequencial? É basicamente o que a gente já vem fazendo até agora. Ok? Ou seja, um programa que é um conjunto de vários comandos, onde o comando seguinte ele somente será executado se os comandos anteriores forem concluídos. Ok, pessoal? Então, até aqui, sem novidades. Prosseguindo.
Depois, o que nós temos? Agora sim, pessoal. Agora começando a falar sobre as estruturas de decisão. Ok? Vamos lá. Nesse tipo de estrutura, o fluxo das instruções a ser executado é escolhido em função do resultado da avaliação de uma ou mais condições. Tá? Percebam, pessoal, que uma condição, perfeitamente, Lô, exatamente, perfeito. Condições, perfeito, pessoal. Igual a gente faz na sala de aula, hein, pessoal? Perfeito, Lô. Show de bola, show de bola. Condições, perfeitamente. Legal. Ó, então, como é que funciona, né, pessoal? Uma estrutura de decisão, né? Voltando aqui, olha só. Nesse tipo de estrutura, né, o fluxo das instruções, ele sempre vai ser executado, né, em função do resultado da avaliação de uma ou mais condições. E uma condição, né, pessoal, nós já sabemos, né, a gente já falou isso nas aulas anteriores, nós sabemos que uma condição será sempre uma expressão lógica. Lembra, pessoal, que a gente falou nas aulas anteriores sobre o operador e, operador ou, operador not? Lembra dessas coisas, pessoal? Todos esses operadores lógicos que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, né? Nós vamos usar agora para começar a construir as nossas expressões lógicas, ok? Então, nós vamos usar aqueles operadores lógicos para começar a construir as condições, tá, pessoal? Para construir as condições que nós vamos colocar nas nossas estruturas de repetição, ok? Legal. Olha só. A classificação das estruturas de decisão é feita de acordo com o número de condições a serem testadas, tá? E também a maneira como essas condições são avaliadas. Aí, pessoal, nós temos aqui dois tipos de estruturas de decisão. Dois tipos, que eu vou explicar na aula de hoje para vocês. Tem dois tipos. Nós temos, pessoal, as estruturas de decisão do tipo C, tá? Que seria o comando if, né, pessoal? Tá? A estrutura de decisão do tipo C. A estrutura de decisão do tipo C, pessoal, eu posso ter o C então, tá? Ou eu posso ter o C então, senão. Ok? Vou explicar esses dois tipos nas próximas páginas. Ok? E outro tipo de estrutura de decisão, pessoal, que a gente também pode ter, é a famosa estrutura de decisão do tipo escolha caso. Alguém já ouviu falar, pessoal, da estrutura de decisão do tipo escolha caso? Alguém já ouviu falar? Para quem já mexeu no Java, pessoal, é o comando switch case. Não sei se esse comando tem no JavaScript, pessoal, mas no Java, no C, no C++ tem. É o famoso comando switch case, tá? No Java você tem esse comando. Tá ok, pessoal? Então a gente vai falar hoje sobre esses diferentes tipos de estruturas de decisão. Então vamos lá. Ó, primeira coisa, pessoal. Primeira coisa aqui, já apareceu um slide aqui para nós sobre como funciona, né, o comando de decisão do tipo se então, se não. Percebam que aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, como acontece no Java e no JavaScript e como acontece no Python, ok? Como acontece, pessoal, no Java e no JavaScript? Vamos ver. Dessa forma aqui, acredito que alguns de vocês, né, não sei, provavelmente vocês já devem estar até trabalhando dessa forma lá na disciplina de aplicações para a internet, né? Então, como é que funciona no JavaScript, pessoal? If, né? If, se essa condição entre parênteses for verdade, né? Se ela for verdadeira, então esse grupo de comandos será executado. Tudo bem, pessoal? Entretanto, se essa condição aqui entre parênteses, se essa condição for falsa, o que vai ser executado, pessoal? Se essa condição for falsa, vai ser executado o que foi colocado dentro do bloco do else, ok? Então, se essa condição, né, pessoal, voltando aqui, não é? Se essa condição aqui, entre parênteses, for verdadeira, o grupo 1 de comandos será executado. Se essa condição for falsa,
nós navegamos, né, para o bloco do else e vai ser executado. Então, pessoal, se essa condição inicial for falsa, vai ser executado o grupo 2 de comandos. Percebam ainda, pessoal, o seguinte, né? Para que a gente usa chaves, pessoal, no Java e no JavaScript? Por que a gente usa as chaves? Nós usamos as chaves, pessoal, quando nós temos um bloco de comandos, né? Pergunta aqui do Emerson, pessoal. Deixa eu ver aqui a pergunta do Emerson. Preciso colocar a variável antes de colocar o if? Então, perceba. Esse cara que eu coloquei aqui, pessoal, ele é só um trecho de código, tá, pessoal? Ele é um trecho de código, tá? Outra coisa, nem adianta vocês testarem, tá, pessoal, lá no compilador Python, esse cara aqui não vai rodar. Ok, pessoal? Porque isso aqui é só um trechinho de exemplo mesmo. Ele não é o programa completo. Certamente, pessoal, respondendo essa pergunta do Emerson, pessoal, concordam comigo? Olha só. Concordam comigo? Essa condição aqui, certamente aqui nessa condição eu vou ter que usar o quê? Eu vou ter que usar uma variável, concorda, pessoal? Sim, eu vou ter que usar uma variável nessa condição. E essa variável, pessoal, provavelmente eu vou ter que fazer alguns inputs, né? Eu coloco alguns inputs para fazer entrada de dados com o usuário, tá ok? Aí eu coleto esses dados e posso colocar essas variáveis na minha condição ali no if. Tá ok, pessoal? Então, certamente antes desse comando if, nós teremos sim, viu, Emerson? Teremos que fazer sim a coleta de dados anteriormente, ou teremos que fazer alguns cálculos, tá? E aí o resultado desses cálculos será usado na condição do comando if. Com certeza, viu, Emerson? Tá? Mas percebam, pessoal, esse aqui em Java e JavaScript, ele é só um trecho do código. Ele não é ele não é ainda o código completo. Tá ok, pessoal? Nem adianta digitar esse código, ele não vai rodar. Aliás, é Java e JavaScript, tá, pessoal? Não é Python. Tudo bem? Como é que funciona no Python, pessoal? Tá aqui do lado, ó. Como é que a gente vai trabalhar na linguagem Python? Python, pessoal, inclusive... eu tinha esquecido de falar uma coisa, pessoal. É que eu fui responder ali, né, ao questionamento. Seguinte, para que a gente usa, pessoal, chaves no Java e no JavaScript, pessoal? Para que a gente usa chaves? Por quê? Para que a gente usa chaves, pessoal? Então, nós usamos chaves, pessoal, quando nós queremos delimitar um bloco de comandos. Exatamente, pessoal. Quando eu tenho um bloco de comandos com várias linhas de código, obrigatoriamente eu tenho que usar as chaves. Obrigatoriamente, tá? Então, chave serve para delimitar bloco de comandos no Java e no JavaScript. Tá ok? Mas olha só, pessoal. Percebam. Como aqui, perceba que aqui eu tenho uma única linha de código, concorda, pessoal? Como eu tenho uma única linha de código aqui e também uma única linha de código aqui, então não é obrigatório usar os chaves. Concorda comigo, pessoal, que não é obrigatório? Não é obrigatório. Somente é obrigatório, pessoal, somente é obrigatório usar as chaves quando você tem, no mínimo, 2 linhas de código naquele bloco de comandos. Tá? Se você tiver uma única linha, um único comando, então não é obrigatório usar as chaves. Tá? Mas aí, pessoal, alguém de vocês da sala poderia me fazer a seguinte pergunta. Professor, e se no Java e no JavaScript eu quiser sempre colocar chaves para não me perder? Tá correto, pessoal? Funciona? Até a pergunta que eu faço para vocês. Funciona, pessoal? Com certeza, Lua. Colocar chaves é uma boa prática de programação, né? Para você delimitar um bloco de comandos. Perfeitamente, Lua. Mas essa é a pergunta que eu fiz para vocês, pessoal. Isso, para visualizar melhor o código, né, Lua? Mas aí, digamos, pessoal, que alguém da sala me perguntasse o seguinte. Professor, no Java e no JavaScript, se eu quiser sempre colocar as chaves para não me perder, eu posso colocar? O código funciona? O que vocês acham, pessoal? Tá correto? Tá correto, né, Lua? Se você quiser no Java e no JavaScript sempre colocar as chaves no bloco, tá correto. Seu código funciona da mesma maneira. Entretanto, se, né, pessoal? Se no Java e no JavaScript você tiver dentro do if, pessoal, no Java e no JavaScript, se você tiver um único comando dentro do if,
uma única linha de código, não é obrigatório usar as chaves. Da mesma forma o else, pessoal. Se dentro do else você tiver uma única linha de código, uma única, também não é obrigatório usar as chaves. Mas se você usar, pessoal, não está errado. Tudo bem? Não está errado. Isso no caso do Java e do JavaScript. Agora vamos lá, pessoal. Vamos para o Python. Como é que fica no Python, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. No Python, como é que funciona, pessoal? No Python funciona da seguinte forma. If, tá? Não precisa usar os parênteses, tá, pessoal? Na condição. Então fica assim, ó. If, se a condição for verdadeira, perceba que aqui tem 2 pontos, hein, pessoal? Não esquecer desses 2 pontos, tá? Se a condição for verdadeira, 2 pontos, executa o grupo 1 de comandos, tá? Se essa condição aqui em cima, pessoal, se essa condição aqui em cima for falsa, então ele vai cair no bloco do else, ok? E vai executar o grupo 2 de comandos. Percebam, pessoal, que aqui no else também é colocado o 2 pontos. Vocês perceberam, pessoal? O 2 pontos é colocado aqui depois da condição, tá aqui o 2 pontos, e o 2 pontos também é colocado depois do else. Ok? A gente vai ver os exemplos daqui a pouco, viu, Gabriel? Agora eu estou mais na explicação teórica mesmo. Eu sempre faço primeiro a teoria e depois a gente vê os exemplos ali na prática. Tá ok, Gabriel? Então, primeiro vamos para a explicação teórica. Ó, o Luan ali, pessoal, no Python, posso colocar entre parênteses a condição? Também aceita, viu, Luan? Dá para colocar também. Dá para colocar também, tá? Mas percebam, pessoal. Vamos aqui prestar atenção primeiro aqui na definição. No Python, tem algo, pessoal, que é extremamente importante no Python, tá? Que é o quê? A questão da indentação. O que é indentação, pessoal? Alguém sabe me dizer o que é indentação? No Python, pessoal, no Python não existe chaves, tá? No Python, você não vai usar chaves igual o Java. Não vai. Não vai usar as chaves. Entretanto, pessoal, no Python, tem algo que é importantíssimo, que é a indentação. O que é, pessoal, a indentação? Não, a indentação não seria exatamente os 2 pontos, pessoal. Mas o que é indentação? A indentação é isso aqui, pessoal. Presta atenção. Vou desenhar aqui no slide para vocês. Vocês estão vendo, pessoal, esse tab aqui? Ó, eu usei a tecla tab do computador e dei um espaço aqui, ó. Tá vendo aqui? De novo. Aqui embaixo, da mesma forma, depois do comando else, eu dei um tab. Eu pressionei a tecla tab do computador e dei um espaço aqui para começar o meu grupo 2 de comandos. O que é o tab, pessoal? O que é indentação? É esse cara aqui, ó. Entenderam, pessoal, o que é o tab? É o espaço. É o tab do teclado, quando você pressiona a tecla tab. Tá? Por que eu estou falando do tab, pessoal? Pelo seguinte. Na linguagem de programação Python, pessoal, olha só, presta atenção. Na linguagem, pessoal, de programação Python, a indentação é extremamente importante. Se você, olha só, pessoal, se você não der esse tab aqui, ó, tá vendo esse tab aqui? Se você não der esse tab aqui, pessoal, o Python se perde. O Python se perde na compilação. O Python, pessoal, ele se perde na compilação. O Python, pessoal, ele só vai considerar esse comando aqui, esse grupo de comandos. O Python somente vai considerar esse grupo de comandos como pertencente ao if, se você, o quê, pessoal? Se você der a indentação. Se você não colocar indentação, pessoal, o Python se perde e o Python não reconhece esse grupo 1 de comandos como sendo pertencente ao if. Da mesma forma, pessoal, esse grupo de comandos 2. Esse grupo de comandos 2, todos os comandos do grupo 2 tem que ser colocado em indentação. Senão o Python, pessoal, ele não reconhece esses comandos como sendo pertencentes ao else. Então anota isso, pessoal. Indentação é algo que é extremamente importante no Python. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui no chat, pessoal. Deixa eu ver.
Dá uma olhadinha aqui. Você sempre tem que usar indentação. Ele meio que separa as seções para codificar. É isso mesmo, Emerson. É uma forma de separar os blocos, né? O Python usa o tab, né, meio que para separar as seções dentro da programação. Então, olha só, Hugo. Olha só, Hugo. Presta atenção. Ó, todo mundo, não só para o Hugo, pessoal, para todo mundo. Se for no Java, JavaScript, C, C++, aí sim, você usa a indentação só para organizar o código, viu, Hugo? Por exemplo, no Java, no C, no C++. É mais para organizar o código. No Python, Hugo, não. No Python, a indentação é obrigatória. Ela tem que ser usada. Senão o Python, pessoal, ele se perde. O Python, ele te obriga, pessoal, a você usar as boas práticas de programação. Olha que legal. Entenderam, pessoal? É verdade, Lô. Dependendo da IDE que você está usando, ele faz até indentação automática, né? Faz. Né? Você dá um Enter, vai para a linha de baixo, ele já indenta automaticamente. Mas não é o caso do Python, viu, Luan? Não é o caso do Python. No Python você tem que meio... Né? Depende da IDE, na verdade, né? Depende da IDE que você está usando. Tá? Aí a IDE que a gente vai usar é a IDLE do Python mesmo, viu, pessoal? Essa IDLE que a gente vem já adotando desde as primeiras aulas, né? E aí na internet, né, pessoal, a gente está usando aquela... Eu pelo menos estou usando aquela Reply, né? Reply IT, né? É a IDE que a gente vem usando aqui para testar os nossos programas, né? Testar os nossos códigos. Ok, pessoal? Mas segura lá, pessoal. A gente já vai ver uns exemplos. Sei que o pessoal está ansioso aí pelos exemplos. Vamos lá. Entenderam, então, pessoal? Agora o objetivo é da indentação. Para que serve a indentação? Entenderam? Sim? Tranquilo? Então vamos lá. Depois, pessoal, o que a gente tem? Ó, estruturas de decisão do tipo C, então, C não. Olha só. Nessa estrutura, né? Nessa estrutura, uma ou mais condições são avaliadas. Se o resultado dessa avaliação for verdadeiro, então determinado conjunto de instruções é executado. Caso contrário, ou seja, quando o resultado da avaliação for falso, né, F, então um conjunto de comandos diferente será executado. Ok, pessoal? Então, exatamente o que eu falei para vocês agora no exemplo anterior. Tá? Qual seria a nossa convenção, né, pessoal? A nossa convenção aqui para trabalhar com o comando if-else. Olha só. Comando if, condição. Se essa condição for verdadeira, não esquecer dos dois pontos. Se essa condição for verdadeira, executa o grupo 1 de comandos. Se essa condição, né, pessoal? Se essa primeira condição for falsa, então eu caio no bloco do else, não esquecer os dois pontos, né? Não esquecer também das indentações, né, pessoal? Tá aqui a indentação. Primeira indentação, segunda indentação, tá? Então, se essa condição aqui for falsa, pessoal, caio no bloco do else e vou executar o grupo 2 de comandos, tá? Aqui só uma explicação breve, pessoal, olha só. A lógica dessa estrutura é a seguinte. A condição é avaliada, tá? Se o resultado for verdadeiro, então as instruções do grupo 1 de comandos serão executadas, tá? Aqui do grupo 1 de comandos. Pergunta, pessoal. Olha só. Depois de executar, pessoal, esse grupo 1 de comandos, qual é o próximo comando que vai ser executado, pessoal? Depois do compilador executar esse grupo 1 de comandos aqui, qual será o próximo comando? Qual o próximo comando que será executado? Será que é o grupo 2 de comandos? Ó, vou apagar aqui, pessoal. De novo, a pergunta, ó. Digamos que essa condição aqui seja avaliada. Essa condição é verdadeira. Tudo bem? Como essa condição é verdadeira, então eu vou executar o grupo 1 de comandos. Pergunta, pessoal. Depois de executar, então, o grupo 1 de comandos, o que vai ser executado? Será que é o que está dentro do else, pessoal? Será? Não, né, pessoal? Não é. O else é pulado. Nós não iremos executar o que está dentro do else. Não. O que a gente vai executar, pessoal? Nós iremos executar as próximas linhas que nós tenhamos do nosso programa. As próximas linhas de código. Ou
se não tiver mais linhas no código, pessoal, o programa será o quê? Encerrado. Será finalizado. Entenderam, pessoal? Então, isso aí é questão de lógica, tá? E da mesma maneira, pessoal, se você testa a condição, essa condição aqui, ela der falso, ó a pergunta, pessoal, que eu vou fazer para vocês agora. Se eu testo a condição e a condição é falsa, o grupo 1 de comandos vai ser executado, pessoal? O que vocês acham? Se eu testo a condição e ela der falso, será que o grupo 1 de comandos será executado? Não, não vai. Ele vai pular e executar o bloco do else. O grupo 2 de comandos. Ok? Continuando, pessoal. Olha só. Ó, aqui eu estava falando quando a condição é avaliada e dá verdadeiro, né? Bem? Então, o grupo 1 de comandos será executado. Ao término da execução do grupo 1 de comandos, o fluxo do programa prossegue pelo comando seguinte à estrutura de decisão, ou seja, a primeira instrução após o grupo 2 de comandos. Tudo bem, pessoal? Ou seja, depois de executar o grupo 1 de comandos, quem que vai ser executado? Vai ser a linha de código que está imediatamente depois do fechamento do bloco do else. Ou se não tiver linhas de código, o programa será encerrado. Tudo bem? Continuando. No caso, né, pessoal? Nos casos em que a condição é avaliada e o resultado é falso, então os comandos do grupo 2 de comandos, né? Esses aí, a condição é avaliada e o resultado foi falso, então o grupo 2 de comandos será executado. Tá? Isso aqui, pessoal, que eu acabei de explicar para vocês, trata-se de uma estrutura de decisão composta. Tá ok, pessoal? Quando eu tenho os comandos if, else, quando eu tenho os comandos se, então, digamos, né, pessoal, se, então, se não, essa estrutura aqui é chamada de uma estrutura de decisão composta. Okay? Tudo bem? Ó, legal. Aqui, pessoal, já está aparecendo aqui um exemplo de uma tomada de decisão em Python. Tá? Olha só. Observe que os comandos dentro do comando if se encontram tabulados, né, pessoal? Lembra que eu falei? Se encontram identados. Tá? Ou seja, com uma tabulação em relação ao comando if. E isso acontece, pessoal, também com os comandos que estão dentro do else. Ok? Qual que é esse programa aqui, pessoal? Esse aqui é um programa, pessoal, para a gente calcular a velocidade de um objeto. Ok? O que eu tenho que pedir para o usuário, pessoal? Eu tenho que pedir aqui, eu tenho que pedir a distância percorrida, né? E tenho que pedir o tempo, tá? Pedi as duas informações, armazenei nas variáveis st e coloquei como dados do tipo float. Tudo bem? E eu fiz o quê, pessoal? Fiz a condição. Se, né? O t tem que ser, pessoal, o t tem que ser positivo para a gente poder fazer o cálculo, tá, pessoal? Por quê, pessoal? Percebam, o t ele vem como denominador da divisão. Concorda, pessoal? Ele vem na parte de baixo da divisão, o t. Então, obrigatoriamente, o t ele tem que ser o quê? Tem que ser mais zero. Tá? Se for zero, já vai dar problema na divisão. Tá? Então, se t for maior que zero, pessoal, faço o quê? V recebe S dividido por T, printo na tela. Identado, né, pessoal? Perceba que os dois comandos estão indentados. E aí venho para o else, né? Caso T maior que zero for falso, ele vai executar os comandos print que estão dentro do else. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo de utilização do comando se, então, se não, na linguagem Python, né? Ou seja, o comando if else. Vocês querem, pessoal, vocês querem investir um tempinho aí e tentar digitar esse exemplo lá no compilador, pessoal? No compiladorzinho lá do Python? Sim? Ó, esse aqui é o compilador, tá, pessoal? Esse aqui é o compilador. Ok? Então, vocês querem lá investir um tempinho lá? Não sei se vocês vão conseguir fazer Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal, desse código aqui.
para poder testar lá no ambiente. Faz uma tentativa aí, pessoal, para ver se você consegue fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas acho que copiar, colar, vocês só vão conseguir lá no chat mesmo. Dá para pegar aqui o código e eu copiar, colar no chat, né, pessoal? Mas o código é o mesmo, tá, pessoal? Matheus, então tem que achar um outro site, então, Matheus. Depois tem que achar em um outro compilador, já que esse aí não está dando muito certo no seu teclado. Que existe muito compilador na internet, né, pessoal? Na nuvem. Então, depois aí tentar dar uma procurada, tá? Certamente aí tem vários compiladores aí disponíveis na internet. Eu estou entrando aqui, pessoal, por fora. Eu estou entrando aqui no arquivo PDF da aula para eu tentar copiar, tá? Estou tentando entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na aula, pessoal, rapidinho, que eu quero copiar, então, e colar para colocar para vocês aqui no chat, aí fica mais fácil para vocês, né, testarem o código. Só um momentinho. Estou entrando aqui no Word, pessoal. Vou pegar aqui o código para vocês desse cálculo, né? Ele faz o cálculo da velocidade, faz o cálculo da velocidade de um objeto, tá? Fiz aqui o Ctrl+C. Ó. Aqui, pessoal. Ó, pessoal, copiei aqui o código para vocês no chat, tá? Para quem quiser rodar lá no compilador, pessoal, da internet, tá? Acho que fica mais fácil para vocês copiarem, né? A partir aqui do chat. Ok? Tem um detalhe, viu, Matheus? Um detalhe importante. Viu, Matheus? Você, Matheus, se você copia o programa do slide e você vai testar lá diretamente no IDE do Python, geralmente ele dá um problema com os aspas. Você tem que mudar os aspas, porque geralmente os aspas do PowerPoint não funcionam lá na IDE do Python. Você tem que mudar todos os aspas, porque os aspas eles vão que formatados. Então você tem que mudar todos os aspas, tá, Matheus? Quando você leva lá para a IDE do Python. Senão ele não funciona, ele dá erro. Acho que nem compila, aliás. Você viu aí, Michel? Vocês testaram aí, pessoal? Se realmente, pessoal, você não der o tab, percebam isso. Obrigatoriamente tem que dar o tab. Se você não der o tab, pessoal, o Python ele considera aquela linha de código como estando fora do if, tá? Como estando fora do if, fora do else. Então, obrigatoriamente tem que colocar o tab, tá, pessoal? Obrigatoriamente. Ele buga o código, tá, pessoal? Realmente. Conseguiram testar, pessoal? Ele dá erro sem o tab, viu, Jonas? Dá erro. O Python se perde completamente. O instrumento que o Python tem, pessoal, para entender que aquela linha de código pertence ao if, é o tab, é a tabulação. Tá? Eu pretendo, pessoal, não ficar compartilhando aqui a minha tela, né? Que vocês lembram, pessoal, que semana passada a gente foi compartilhando a minha tela e eu fui codificando com vocês, mas aí ele começou a travar, né? Começou a travar várias vezes. Aí depois, no meio da aula, a gente travou e eu fiquei acho que 10 ou 15 minutos fora, né, pessoal? Até conseguir logar de novo. Então, eu vou explicando aqui, vocês vão testando no ambiente de vocês. Pode ser, pessoal? Aí, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me questionando. Porque o sistema, ele sobrecarrega muito. Quando eu carrego o ambiente do Python, acaba travando. Então, é melhor vocês irem testando no ambiente e vão fazendo as perguntas para mim aqui no chat. Ok? Legal. Show de bola. Rodou então, pessoal? Deu certo? Rodou? Sim? Show de bola. Maravilha. Vocês perceberam, pessoal, que geralmente, se não colocar o tab, ele buga, ele dá erro. Então, o tab é obrigatório quando você quer colocar comandos dentro do if e dentro do else. É obrigatório. Ok, pessoal? Não tem jeito, tem que fazer isso realmente. Tá?
Legal. Bom, só para avisar vocês, pessoal, eu já subi lá o vídeo da primeira aula, depois se alguém quiser assistir de novo, tá? Já está disponível lá, consegui já baixar o arquivo da aula e já disponibilizei, ok? Posso continuar, pessoal? Posso dar continuidade? Sim? Vamos lá? Então vamos. Ó. Coloquei no YouTube, viu, Michel? Mas também, Michel, sempre tem o link lá do Blackboard. Também você pode ir lá pelo Blackboard, se você quer. Eu sempre disponibilizo também por lá, ok? Você pode também entrar no BB, lá também está disponível o vídeo, o link, tá? Vamos lá então, pessoal, continuando. Vamos lá, dando continuidade aqui, o que nós temos? Seguinte, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o que nós chamamos de estrutura simples, né? Estrutura de decisão simples no Python, tá? É um comando do tipo sem então, ou seja, é um comando onde nós não usamos o senão, tá? Então vamos lá. Uma estrutura de decisão simples é aquela que executará o grupo de comandos somente se a condição for verdadeira, ok? Então como é que fica no Python, pessoal? Fica assim, ó. Se, né? Se essa condição for verdadeira, não esquecer os dois pontos, né? Se essa condição for verdadeira, então executa o grupo de comandos. Não esquecer sempre, né, pessoal, da nossa indentação. Ok, pessoal? Se a condição for verdadeira, eu executo esse grupo 1 de comandos. Pergunto, pessoal, no caso da estrutura de decisão simples, pergunta para vocês. No caso da estrutura de decisão simples, se a condição for verdadeira, ele vai executar esse grupo 1 de comandos. Correto? Vai executar esse grupo 1 de comandos. Mas pergunta, pessoal, se a condição for falsa, o que acontece? O que acontece, pessoal, se essa condição for falsa? O que acontece? Alguém sabe o que acontece, pessoal? Será que dá erro? Será que o código vai bugar, pessoal? Vai dar erro no código? O que vocês acham? Buga o código? Não. Não, pessoal, o código não vai bugar, não vai dar erro não, tá? Na verdade, pessoal, se a condição for falsa, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O código não vai executar comando nenhum. Entenderam, pessoal? Ele só vai executar esse grupo de comandos se a condição for verdadeira. No caso dessa estrutura de decisão simples, se essa condição for falsa, o programa não fará nada. Ok, pessoal? Ele não vai executar nenhum comando. Tudo bem, pessoal? Tá entendido? Tá claro? Tranquilinho? Show de bola. Continuando, pessoal. Agora vamos começar a trabalhar com os exemplos aí, né, pessoal? Que é bem bacana trabalhar com os exemplos. Vamos lá. Ó, um programa para determinar se uma pessoa é maior ou menor de idade, utilizando a estrutura de decisão composta. Qual que era a mesma, pessoal, a estrutura de decisão composta? Alguém lembra, pessoal? Qual que é a estrutura de decisão composta? É aquela que eu uso if... O quê? Uso if, estou colocando aqui no chat. Aquela que eu uso if, else. Perfeito, meninos. Estrutura de decisão composta é aquela que eu uso if e também o else. Ok? Então vamos lá, pessoal. É um programinha para verificar se é maior de idade. Ó, fiz o input, né? Fiz o input e peço para o usuário digitar a idade. Armazenei a idade como inteiro. Tudo bem? Armazenando na variável idade. Aí eu venho, pessoal, e vou aplicar o comando if. Se a idade for maior ou igual a 18, dois pontos, print você é maior de idade. Se não, print você é menor de idade. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Sossegado? Querem testar esse cara aqui também, pessoal? Querem? Sim? Querem testar ali também rapidinho? Ver ele rodando? Sim? Vou colocar aqui no chat o código, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de vocês, né, testarem. Tudo bem? Ó, coloquei aqui no chat, tá? Para quem quiser copiar, colar. Coloquei o mesmo código que está aqui no slide.
Ok, pessoal? Para quem quiser entrar lá no nosso ambiente, no nosso compilador Python na internet e dar uma testada. Tá, pessoal? Então testa ele rapidinho aí e vê qual será o resultado. Ok? Bem simples, né, pessoal? Bem simplesinho aí esse código. Tá? Vê aí se ele roda. Legal, né, pessoal? Exatamente. Aí coloca a sua idade aí, né, pessoal, e vê qual que vai imprimir. Se é o print maior de idade ou é o print menor de idade. Tá? O que deu de erro aí? Toma cuidado, pessoal, vocês têm que mudar os aspas, tá? Tudo bem, pessoal? Sempre quando você dá o Ctrl+C, Ctrl+V, lá no ambiente do Python, você tem que mudar as aspas. Ok? Tá dando um erro aí, pelo que eu percebi, Gabriel. Tá dando um erro aí na variabilidade, hein? Pelo que eu percebi, tá dando um erro na variabilidade. Tá dizendo que a variabilidade não foi reconhecida. Já achou, Gabriel? Ah, entendi. Provavelmente na hora de fazer o input, né, Gabriel? Isso mesmo, Gabriel. Provavelmente na hora de fazer o input, na hora de digitar a variável idade, faltou o i e a variável ficou como variável dade. Não foi? Acho que foi. E aí na hora de comparar no if, ele não encontrou a variável. Perfeito, perfeito, Gabriel. Legal. Fechou, pessoal? Fechou? Próximo? Posso partir para o outro? Vamos lá. O próximo. Outro, pessoal. Programa que realiza a soma de dois números e mostra o resultado na tela somente se o resultado for maior ou igual a zero. Utilize uma estrutura de decisão simples. Qual mesmo, pessoal, a estrutura de decisão simples? Alguém lembra, pessoal, qual que era a estrutura de decisão simples? É aquela que usa somente o if. Isso. Estrutura de decisão simples é aquela que só usa o if, tá? Ela não usa o else. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui o código. Ó, fiz dois inputs, né, pessoal? Porque ele quer somar dois valores, ok? Digito o primeiro valor, estou convertendo para float, né, pessoal? Armazeno em 1. Digito o segundo valor, armazeno também como float, né? Convertendo para float, armazeno na variável N2. Depois faço a soma, né, pessoal? Soma recebe N1 mais N2, e depois eu faço meu if em função da variável soma, né, pessoal? If, né? Se a soma for maior ou igual a zero, 2 pontos, não esquecer dos 2 pontos, né? Print, a soma é soma. Bem simples, né, pessoal? Percebam que nesse código, como se trata de uma estrutura de decisão simples, pessoal, ele não está usando o comando else. Tá? Vou pegar, pessoal, esse mesmo código, vou colocar aqui também no chat para vocês, tá? Vou colocar aqui também no chat para quem quiser dar uma testada nele. Ou quem quiser também digitar rapidinho lá no compilador, né, pessoal? Às vezes, quem tem mais facilidade e quiser digitar rapidinho o código, fique à vontade. Tá? E outra coisa, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem uma alteração nesse código. Olha só, vou pedir para vocês fazerem uma alteração. Altera esse código, pessoal, e coloca um else. Tá? Não vou dizer como fazer, vou pedir para vocês tentarem fazer. Tá? Nesse mesmo código, pessoal, coloca um else e coloca um print. Tá? Coloca um else com um print dizendo a seguinte mensagem: o número é negativo. Tá? Ou a soma deu resultado negativo. Ok, pessoal? Vou pedir para vocês tentarem fazer isso agora nesse exercício. Coloca um else, tá? E ele vai ter que fazer um print, tá? Um print da seguinte forma: a soma deu resultado negativo. Só isso.
Tudo bem, pessoal? Vou pedir para vocês fazerem a alteração nesse código aí. Vai lá, pessoal, vê se consegue fazer essa pequena alteração. Vai lá, pessoal. Tá saindo. Saiu. Rodou, hein, Bruna? Rodou, Luan. Rodou, tudo certo. Show de bola, Gabriel. Você colocou -2, -3. Ele vai fazer -2 com -3 dá -5, né? E aí ele vai ter que imprimir que o resultado deu negativo. Perfeito, Gabriel. Perfeitamente. Tá? Fechou, maravilha. Rodou, pessoal? Conseguiram aí modificar o código? Sim, pessoal. Se não, se tiver alguma dúvida, vão questionando. Tá? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Ok? Deu. Maravilha. Prosseguindo. Próximo. Programa. Na verdade, pessoal, olha só. Esse programa que está aqui é exatamente a alteração que vocês fizeram agora, né? Perceba. Desenvolver um programa que realiza a soma de dois números e mostra o resultado somente se ele for maior ou igual a zero. E caso contrário, mostra uma mensagem, né? Só que agora nós iremos utilizar uma estrutura de decisão composta, tá? Concorda comigo, pessoal, que nem é necessário você digitar esse código aqui de novo, né, pessoal? Por quê? Porque basicamente esse código aqui é exatamente a alteração que eu pedi para vocês fazerem na página anterior. Concorda, pessoal? Porque na página anterior o código estava sem esse else, correto? Aí eu pedi para vocês alterarem, vocês alteraram e funcionou. Ok, pessoal? Então eu acho desnecessário fazer isso aqui, porque vocês acabaram de fazer e funcionou, rodou, deu tudo certinho. Ok, pessoal? Então vamos lá? Prosseguindo então. Vamos lá. Bom, esse código aqui, pessoal, percebam. Esse código aqui vocês não precisam digitar, tá, pessoal? Porque esse código aqui, ele não está completo. É só um trecho do código, tá? Olha o que eu tenho nesse caso aqui. Eu tenho um exemplo de uma decisão, né? De uma estrutura de decisão simples no Python, ok? Esse aqui é o exemplo, pessoal, do cálculo do IMC, uma parte do código, tá? Suponhamos, pessoal, que eu tenho uma lógica da seguinte forma, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês o que esse código aqui está fazendo, pessoal. Concorda comigo, pessoal, que o que é esse exercício aqui? Esse aqui é o exercício do cálculo do IMC. O que é o IMC, pessoal? O IMC é o cálculo do índice de massa corpórea. Já ouviram falar, pessoal, do cálculo do IMC? É esse cara aqui, ó, IMC. É o índice de massa corporal, né? É um cálculo que você faz e depois, dependendo do resultado do IMC, você tem as proporções, né, pessoal? Dependendo do valor de IMC, pode ser que você está dentro do peso, você está acima do peso, abaixo do peso, está com obesidade mórbida, dependendo do valor de IMC, tá? Então, se a gente quisesse, a gente poderia até criar esse exercício do IMC de maneira bem mais elaborada, né? Criando todas as possibilidades. Acima do peso, fora do peso, em cima do peso, né? E assim por diante. Mas onde é que eu estou querendo chegar, pessoal? Concordam comigo que eu poderia desenvolver um programa? Depois a gente realmente vai fazer isso. A gente vai desenvolver esse código. Eu poderia desenvolver um programa usando estrutura de repetição, né? Por exemplo, usando um for, usando um while, tá? E nesse for, pessoal, nesse while, eu poderia fazer o quê?
Eu poderia fazer com que esse for rodasse na quantidade de vezes baseado na quantidade de alunos que eu tenho na sala. Concordam comigo, pessoal? Poderia fazer, sei lá, esse meu for rodar 100 vezes, tá? E aí esse for iria calcular o valor de MC para 100 pessoas. Ou, outra maneira, pessoal, outra forma. Eu poderia criar um comando while, né? Poderia criar um comando enquanto, tá? Onde, pessoal, nesse comando enquanto, o que eu faria? Eu faria algo da seguinte forma, pessoal, da seguinte maneira. Enquanto, presta atenção, pessoal. Enquanto o usuário, nessa pergunta aqui, ó, pega aqui o código. Vocês viram que nesse código aqui eu fiz uma pergunta, pessoal? Olha só, fiz um input. Ó, eu perguntei para o usuário. Deseja continuar calculando, sim ou não? Tá? A resposta, pessoal, sim ou não, vai ser armazenada na variável resp. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vai ser armazenado na variável resp. E eu posso, pessoal, perfeitamente criar uma condição. Uma condição da seguinte forma. Enquanto, né, pessoal? Ou se o resp que o usuário está digitando aqui embaixo, pessoal, se o resp estiver com o valor sim, então eu vou continuar calculando mais vezes o valor de EZ. Então, onde é que eu estou querendo chegar, pessoal? Vocês concordam comigo que eu poderia, lá na frente a gente vai fazer isso, tá? Eu poderia criar um comando while, né, um comando enquanto, onde esse comando enquanto ele vai ficar rodando várias vezes, N vezes, enquanto o usuário quiser entrar, né, enquanto o usuário quiser calcular novamente o valor de MC. Tá? Então eu poderia fazer isso. A gente vai fazer isso lá na frente, tá, pessoal? Tudo bem? E aí a gente poderia ir em situação no código, pessoal. Olha só. Né? Faço a pergunta para o usuário lá no final do código. Você deseja continuar calculando os valores de MC? Sim ou não? Né? O usuário vai digitar sim ou não. O sim ou não vai ser armazenado na variável resp. Percebam, pessoal. O resp é uma variável do tipo string, do tipo caractere. Tudo bem? Não sei se vocês perceberam, pessoal, que aqui no input eu não coloquei nem float nem int. Vocês viram, pessoal, que aqui no input eu não coloquei o conversor, a conversão? Perceberam isso? Eu não coloquei nem o float nem o int. Por quê? Porque realmente eu quero capturar uma informação no formato de texto, no formato de string. Tá? Então a variável resp será uma variável do tipo texto, e aqui em cima essa variável resp será testada. Ok? Se resp for igual a sim, entre aspas, tá? Eu venho aqui, solicito peso e altura para o usuário, com inputs convencionais, convertendo para float. Ok, pessoal? E também, né? E por exemplo, pessoal, e também aqui depois eu faço o cálculo do IMC. Como é que é o cálculo do IMC, pessoal? Peso dividido por altura ao quadrado, e depois eu printo o valor de IMC na tela. Ok, pessoal? Então, esse aqui seria só um trecho de código, não é o código completo, tá? É um trecho de código para a gente exemplificar uma estrutura de decisão simples na linguagem de programação Python. Tudo bem? Ó, aqui, pessoal, aqui nós já temos um exemplo um pouquinho diferente, onde nós estamos usando estrutura de decisão composta no Python. O que é, pessoal, a estrutura de decisão composta? É aquela onde nós utilizamos o quê? Utilizamos if, else. Perfeitamente. Usamos if e else. Tá? Ó, pessoal. Ó, antes do if eu faço o quê? Coleto o peso e a altura. Ok, pessoal? Coleto o peso e a altura. Olha que condição legal que a gente criou aqui, pessoal, no if. Olha só. Se peso for maior que zero, end. Lembra do end, pessoal, que eu expliquei para vocês? Lembra do end? Então, voltando aqui. Voltando aqui. Se o peso tem que ser positivo, né, pessoal? Para você poder fazer um cálculo, concorda? Então, é uma validação, tá? Nessa linha aqui, pessoal, nós estamos fazendo uma validação dos valores de peso e altura. É uma validação que a gente está fazendo. Tá ok? É uma validação. Então, se o peso for maior que zero, né, o peso não pode ser negativo. Né? End, olha o end aqui que eu expliquei na aula passada.
a altura tem que ser maior que 0,1. O que é isso, pessoal? A altura ser maior que 0,1? Ele está dizendo que a altura tem que ser maior do que 10 centímetros. Tudo bem? E se a altura for maior que 10 centímetros e a altura for menor que 2,5, o que é isso, pessoal? Altura menor que 2,5. O que é isso? Bom, ele está colocando uma altura máxima, né, pessoal? Ou seja, acho que não deve existir nenhuma pessoa com mais que 2,5 metros. Então ele colocou uma regrinha aqui, tá, pessoal? Que a altura tem que ser... Será que existe, pessoal? Existe? Puxa vida. Então o programa já ia bugar, hein? Já ia dar erro. Já ia ter que colocar uma altura aqui, sei lá, menor do que 3 metros, talvez. Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Mas o que é esse if aqui que eu construí? É uma validação dos dados, tá? Então, ainda, pessoal, percebam. Vocês notaram que aqui se trata de um e. Estou usando um e. Pergunto para vocês, qual a regra do e, pessoal? Qual é a regrinha do operador lógico e? Qual é a regra? Alguém lembra como é que é a regrinha do operador lógico e? Perfeitamente, Lua. Todas as condições têm que ser obrigatoriamente verdadeiras para que esses comandos aqui sejam executados. Ok? As 3 condições têm que ser verdadeiras. Tudo bem? São 3. Primeira, segunda, terceira. São 3 condições. Tá? Somente se essas 3 condições forem true, forem verdadeiras, então esses 3 comandos serão executados. Tudo bem, pessoal? Então já estamos usando os operadores lógicos que a gente viu na semana passada. Tá? Então, se der tudo verdade, né, pessoal, aqui no if, ele vai executar o quê? Calcula o IMC, imprime o IMC na tela, tá ok? Ó, pessoal, o que é essa linha aqui? Essa linha que eu deixei em comentário para vocês, tá ok? Mas o que é, pessoal, esse print aqui em comentários? Eu estou imprimindo, pessoal, o valor de IMC formatadinho, formatado. Eu estou usando o comando format, tá ok? Para que serve esse comando format, pessoal? O comando format serve para formatar um número real, tá? Para você imprimir esse número real, esse número float, você imprimir ele formatado na tela, tá? No caso, pessoal, do jeito que eu coloquei o format aqui, ele vai imprimir quantas casas depois da vírgula, pessoal? Quantas casas depois da vírgula serão impressas? 2. Tá vendo aqui? Esse ponto 2F, pessoal, quer dizer que ele vai imprimir somente 2 casas depois da vírgula, né? Do valor referente à variável IMC. E por que é, pessoal? Nesse caso aqui, por que é ponto 2F? Né? Ponto 2F. 2 porque é 2 casas depois da vírgula. E F, pessoal, porque ele é um dado do tipo float. Ele é um número do tipo float. Ele é um número do tipo real. Ok, pessoal? Então, voltando. Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem testar das duas maneiras, tá? Sugiro vocês, pessoal, sugiro aqui vocês. Tira aqui o hashtag, retira o hashtag aqui do comentário, e aí vocês podem testar os 2 prints. Ok, pessoal? Podem testar das duas maneiras. Então, voltando, pessoal. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar essas 3 linhas. Se essa condição, pessoal, for falsa, ele vai executar o que está dentro do else. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Legal. Querem testar esse cara aqui, pessoal? É bacana testar? Acho que sim, né? Bacana testar. O que eu vou fazer, pessoal? De novo, eu vou pegar aqui o código para vocês. Estou pegando aqui o meu documento. Tá? É o mesmo código que está aí no slide, tá, pessoal? É o mesmo código. Tá? É o mesmo código, só estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, estou colocando aqui no chat para vocês. Está aqui o código, tá, pessoal? Para quem quiser testar lá no compilador Python. O Gabriel me perguntou, pessoal, para que serve o format. O ponto format, pessoal, o que é o format? O format é uma função, tá? O ponto format, ele é uma função, ele é um comando do Python. Ele é um comando do Python, pessoal, que serve para formatar o IMC. Tá? Então, na verdade, quem está fazendo a formatação, pessoal, da variável IMC, que é float, né? O variável IMC é float. Quem está formatando, né? Quem está cortando
o valor de MC para somente 2 casas decimais, é exatamente esse comando format. Ok, Gabriel? Tranquilo? Ó, então eu coloquei para vocês, pessoal, o código aí Legal. Coloquei o código para vocês aí no chat, pessoal, se vocês quiserem pegar ele, dar uma testada, tá? Então jogue ele no compilador de vocês, vê ele rodando. Ok? Vamos ver como é que vai ficar aí o código de vocês. Não esquecer, né, pessoal, das indentações, né? As indentações, elas são obrigatórias, né, pessoal, no Python. Não esquecer das indentações, senão o programa já buga, né? Ok? Vou jogar ele também aqui, pessoal, no meu compilador. E vou dar uma testada nele. Vamos lá. Pressionar o botão Run e ver ele rodando aqui. No meu aqui, no caso, pessoal, eu não precisei nem alterar os aspas, viu? Não sei se vocês precisaram mudar os aspas, mas no meu aqui não precisei nem alterar os aspas, pessoal. Ele já rodou direto o código, viu? Ele já rodou bonitinho o código. Digito o peso, né, da pessoa. Vou testar aqui. Aí. Vamos ver ele rodando aqui. Coloca o peso. Coloca a estatura. Ele só não imprimiu formatadinho, né, pessoal? Ah, é que a gente tem que tirar lá o comentário também, né, pessoal? O meu aqui, pessoal, ele não imprimiu formatado, mas eu esqueci de tirar o hashtag. Faz o teste lá, pessoal. Tira o hashtag. Ó, pessoal, tira o hashtag lá do print, para vocês imprimirem das duas maneiras, tá? Vou testar aqui de novo. Parece que bugou aqui, né, pessoal? Ele deu um bug aqui. Ah, eu percebi, pessoal, que no segundo print, no print do format, pessoal, tem que alterar as aspas. Não sei por quê, pessoal. Por algum motivo, o print do format, eu tive que alterar as aspas. Vamos ver. Vamos ver aqui, pessoal. Ele falou que está dando um erro aqui de tabulação. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos lá. Está dando um erro aqui de tabulação no meu. Vamos ver se vai. Talvez tenha acontecido a mesma coisa no de vocês, pessoal. Vamos lá. Peso. Digitando aqui. A estatura. Deu, pessoal, deu certo. Rodou. Mas tinha dado um probleminha aqui no meu, pessoal. Tinha dado um probleminha aqui no meu. Sabe o que aconteceu no meu, pessoal? Pode ter acontecido no de vocês também. Ó, nesse print aqui, ó, pessoal. Tá vendo esse segundo print? Nesse segundo print eu tive que alterar o aspas. Tá vendo esses dois aspas? Eu tive que alterar. Eu tive que alterar os aspas, senão ele pegou o aspas do Word, do PowerPoint, ele não rodou. Então tem que rodar os aspas. Tem que tirar também, pessoal, o hashtag, tá? Retira o hashtag. E outra coisa, pessoal, que deu problema no meu também. Pode ser que tenha dado problema no de vocês também. Deu problema na minha tabulação, pessoal. Deu problema na minha tabulação. Mas sabe o que eu fiz, pessoal? Eu usei a tecla Backspace, fui fazendo o quê? Eu usei a tecla Backspace do computador, eu fui apagando os caracteres, juntei esse print aqui com a linha de cima, juntei esse print de baixo, né, pessoal? Juntei esse print de baixo com a linha de cima, e depois eu dei a tecla Enter. Aí ele arrumou direitinho a indentação. Tá? Aí ele arrumou direitinho a minha indentação e rodou. Depois, Bruna, eu vou passar mais exemplos para vocês desse format, tá, Bruna? Fica tranquila, depois eu passo mais exemplos. À medida que a gente for trabalhando, né, Bruna? Outros exemplos aí, a gente vai resgatando aí esse format, tá ok? Apesar que também, Bruna,
esse format é meio que padrão. Viu, Bruna? Não existe assim, não tem muita diferença, sabe? Se você usar esse padrãozão, viu, Bruna? Esse padrãozinho que está aqui, ó, bota ponto 2 para pegar duas casas decimais. E o format e a variável, ele sempre roda assim. Então não tem tanto segredo, viu, Bruna? Então, você pode até anotar esse format num bloco de notas, essa linha, e deixa anotado como se fosse uma receita de bolo. Sempre assim, não muda. Tá? Você pode sempre pegar esse mesmo exemplo, copiar, colar, que ele sempre vai rodar dessa maneira. Tá ok? Rodou então, pessoal? Conseguiram rodar? Rodou bonitinho? Funcionou? Tranquilo? Legal, legal. Bacana, pessoal. Então vocês acabaram de testar, né? Um exemplo de decisão composta em Python, tá? Um exemplo de estrutura de decisão composta em Python, tá? Estrutura de decisão composta em Python é aquele que usa comando if-else. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuando. Vamos lá, bola para frente. Aqui, pessoal, agora falando um pouco sobre a estrutura de decisão do tipo escolha, que é aquele comando switch case que eu falei no começo da aula, que é aquele comando do Java. Ok, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Essa estrutura de decisão, ela é uma variação do comando C. Tá? Na estrutura de decisão escolha, poderá haver um ou mais casos a serem verificados. Tá? O que são esses casos, pessoal? São esses casos aqui, ó. Caso valor 1, caso valor 2, caso valor 3, né? Caso valor 1, faça algo. Caso valor 2, faça um comando diferente. Caso seja o valor 3, execute um comando 3, e assim por diante. Tá? Vocês podem colocar quantos casos vocês precisarem, quantos casos forem necessários. Tá ok? Tudo bem, pessoal. Então, voltando aqui. Olha só. A ideia, né, pessoal, é a gente colocar vários casos a serem verificados, que são casos de valores da variável expressão. Quem que é, pessoal, essa variável expressão? Essa aqui, ó. Eu coloco um comando escolha. Quem que é o comando escolha, pessoal? É como se fosse lá no Java, vou colocar aqui no chat, é como se fosse o nosso comando switch do Java. O Java tem isso. Acho que o JavaScript também tem, tá? Então esse comando, pessoal, esse comando escolha, é como se fosse o comando switch do Java, ok? Então qual que é a ideia, pessoal? Switch case, perfeito, Luan. Então qual que é a ideia, pessoal? Coloco o comando escolha e entre parênteses eu coloco uma variável expressão, tá? Então geralmente aqui entre parênteses eu coloco uma variável, tudo bem? E aí dependendo, pessoal, essa variável ela pode ter assumido vários valores. Concorda comigo, pessoal, que eu posso ter diferentes valores armazenados nessa variável? Sim, mas sempre armazeno um valor por vez, né, pessoal? Sempre nessa variável eu só armazeno um único valor por vez. Até porque nós não estamos ainda trabalhando com vetor. Ok? Então, escolha a variável, né, pessoal? Aí olha só, na sequência. Eu tenho um conjunto de comandos a ser executado em cada um dos casos. Então, uma tomada de decisão, eu tenho uma tomada de decisão que permite selecionar um entre vários casos. Então, como é que funciona, pessoal, esse comando escolha? Funciona da seguinte forma. Comando escolha tem a variável, tá? Essa variável, pessoal, caso essa variável esteja com o valor 1, eu vou executar os comandos 1. Caso essa variável, pessoal, esteja com valor 2, executo os comandos 2. Tá? Caso essa variável esteja com o valor 3, executo o comando 3. E assim por diante. Vocês podem colocar, pessoal, quantos casos vocês necessitarem. Ok? E aí, né, pessoal, se fosse no caso do algoritmo, no final a gente tem que colocar o comando senão. Né? Se fosse um algoritmo, tem que ser o comando senão. O que é esse comando senão aqui, pessoal? Alguém tem alguma ideia? O que é esse comando senão aqui, que eu tenho dentro do escolha? Alguém tem alguma ideia do que seria esse comando senão?
Alguém tem alguma ideia? Esse comando senão, pessoal, é o seguinte. Isso mesmo, Luan. Caso ele teste, né? Caso, pessoal, ele teste, ele não dá certo, caso a variável, ela não está com o valor 1, não está com o valor 2 e também não está com o valor 3, ela vai cair aonde? Ela cai no senão, tá? Todos os casos vão ser testados, pessoal. E caso nenhum dos casos seja verdadeiro, então ele vai cair no senão. Tudo bem, pessoal? Não sei, pessoal, se algum de vocês já fez isso no Java, mas no Java, pessoal, o que seria esse senão? No Java, o senão, ele seria um comando chamado default, tá? Isso vocês vão trabalhar depois melhor, pessoal, lá quando vocês estiverem trabalhando na linguagem de programação Java, né? Mas lá no Java, pessoal, é esse cara aqui, ó. O Java seria o comando default. Até digitei aqui no slide para vocês. Perceberam, pessoal? Seria esse comando default. Mas isso vocês vão trabalhar melhor posteriormente. Tudo bem? E aí depois vem o que, pessoal? Vem o fechamento do algoritmo, né? Se fosse um algoritmo. Coloco o fim escolha. O que é o fim escolha, pessoal? O fim escolha é o fechamento do comando escolha. Tá? Legal. Olha só. Observação. O comando Java para programar escolha é o comando switch. Tá? Só que lá no Java, pessoal, você necessita, para cada caso, lá no Java, pessoal, para cada um desses casos que você elenca, para cada um desses casos que você coloca, no final dos comandos, pessoal, do caso, lá no Java, obrigatoriamente você tem que colocar um comando break. Tá? Por quê, pessoal? Tudo bem que isso aí vocês vão trabalhar depois melhor em PO. Mas lá no Java funciona assim, pessoal. Digamos que um determinado caso, né? Um determinado caso deu verdadeiro. Esse primeiro aqui. Então, esse primeiro caso deu verdadeiro, ele vem e executa os comandos. Depois, pessoal, depois da execução desses comandos 1, depois dele, aqui indentado, pessoal, exatamente aqui antes, exatamente depois de comandos 1, eu tenho que colocar um break. É que ficou bem pequenininho aqui, não sei se deu para vocês visualizarem, pessoal. Vocês viram que eu coloquei um break aqui bem pequeno? Vocês perceberam? Ó, coloquei um break aqui bem pequenininho. Sempre no final, pessoal, de cada um dos comandos, lá no Java, você tem que colocar um break. Tá? Por quê, pessoal? Senão o que acontece? Senão Java executa, né? Senão Java, pessoal, ele executa esses comandos, tá? Executa todos esses comandos 1 e ele continua testando os outros casos, tá? Então, esse comando break, pessoal, no Java é uma forma de você brecar, tá? Você executa os comandos 1 e aí você breca e vai lá para o encerramento do comando fim escolha, tá? Mas fiquem tranquilos, pessoal, que isso vocês vão programar melhor depois, quando vocês estiverem lá na matéria de POO, tá? Na matéria de programação orientada a objetos no segundo semestre, tá? Tudo bem, pessoal? Então não se preocupe aqui tanto com a questão do Java, que vocês vão ver depois, tá? O que eu quero que vocês se preocupem agora, pessoal? Qual que é a nossa preocupação agora na disciplina de programação de computadores? A nossa preocupação é essa aqui, ó, que eu vou falar agora. Isso aqui é importante, tá? O comando switch case pode deixar para trabalhar depois. Mas isso que eu vou falar agora para vocês é importante. Presta atenção. Ó, o comando escolha não existe no Python. Ufa, pessoal. Entenderam, pessoal, que eu acabei de falar para vocês? Entenderam? Então, tudo isso, pessoal, que eu expliquei para vocês, de switch, né, de case, de break, pessoal, tudo isso tem no Java. Porém, entretanto, pessoal, o comando escolha não existe no Python. Não existe esse comando. Tudo bem, pessoal? Estão me acompanhando? Estão acompanhando o raciocínio? Sim? Sim, pessoal? Tem, Lua. Aí, Lua, a gente tem outra alternativa. Tá ok, Lua? Não existe o comando switch case no Python. Entretanto, nós temos uma outra alternativa. Temos sim.
Qual que é a nossa alternativa, pessoal? Vamos ver agora. Agora isso aqui é importante para nós. Ó, presta atenção. Na linguagem Python não existe um comando desse tipo, né? Assim como tem o switch case no Java e no JavaScript. No Python não tem, tá? Uma estrutura semelhante, pessoal, no Python poderá ser construída usando o que, pessoal? Usando a cláusula elif junto com if. Então, pessoal, agora está aparecendo um comando novo. Qual que é a alternativa que nós temos no Python? A alternativa, né, em relação ao comando switch, pessoal. Qual a alternativa que nós temos? A alternativa que nós temos é usar o comando quê? Usar esse cara aqui, pessoal. Tudo bem? Usar o comando elif, juntamente com o comando if. Ok? Alguém sabe me dizer, pessoal, o que é esse comando elif? Alguém sabe me dizer o que é? O que é, pessoal, esse comando elif? Nunca viu esse cara? Elif, pessoal. Ó, vou colocar aqui, pessoal, no slide aqui para vocês, ó. O que é o elif? Vou colocar aqui no slide, ó. O que é o elif? O elif, pessoal, é a mesma coisa que você pegar. Estou botando aqui no slide, ó. Ah, já tem um exemplo, pessoal. Inclusive o exemplo está aqui na cara do gol, ó. Estão vendo o exemplo aqui, pessoal? Esse exemplo que eu vou explicar agora para vocês, ó. Estou chegando nele, ó. Esse exemplo, esse aqui é o exemplo. Tá? Já está na cara do gol. Ó, mas vamos lá. O que é o elif, pessoal? O elif, pessoal, é como se fosse... O elif é como se fosse a junção do else mais o if. Viram o que eu escrevi aqui, pessoal? Ó, o que é o elif? O que é o elif, pessoal? O elif é como se fosse a junção de quem? A junção de quem, pessoal? Do else mais o if. Ou seja, juntando o else mais o if, origina o comando elif. Tudo bem, pessoal? Acho que vai ficar mais claro no exemplo, pessoal. O exemplo está aqui na cara do gol. Vamos ver aqui o exemplo agora. Como é que fica o exemplo? Presta atenção. Aqui. Peço para o usuário digitar o valor. Tudo bem? Digite o valor de x. Comando input e armazena o valor de x como real, como float. Tudo bem, pessoal? Está aqui a variável x. Aí vem para cá, pessoal. Vem para as condicionais. Olha só. Se o x for maior ou igual a 0 e o x for menor ou igual a 10, imprima. O valor digitado se encontra entre 0 e 10. Olha o elif aqui, pessoal, que eu acabei de explicar para vocês. Olha o elif aqui, ó. Elif. Se não se. Percebam, pessoal, que sempre o comando elif, obrigatoriamente, pessoal, sempre o comando elif tem que usar uma condição com o comando elif. Perceberam isso, pessoal? Sempre, obrigatoriamente, com o comando elif, tem que usar uma condição. Né? Perfeitamente, Luan. Perfeitamente, Luan. O comando elif é a mesma coisa que o comando else if do JavaScript. Perfeitamente, Luan. É a mesma coisa. Agora ficou mais claro, não é, pessoal? Legal? O comando elif é a mesma coisa que o comando else if do JavaScript. É a mesma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Se não se x for maior que 10 and x for menor ou igual a 20, print. O valor digitado está entre 10 e 20. E percebam, pessoal, sempre o elif, obrigatoriamente no elif, você tem que usar a condição. Tudo bem? Elif, senão se o x for maior que 20 e o x for menor ou igual a 30, print. O valor digitado se encontra entre 20 e 30. Se não, print, o valor é negativo ou é maior que 0. Tudo bem, pessoal? Ficou mais claro? Entenderam agora, pessoal, o que é o elif? O elif, ele é a mesma coisa que o se não se do JavaScript. Isso aqui se assemelha ao switch case. Né?
Na verdade, isso aqui é alternativa, né, pessoal? Não é que na verdade ele se assemelha, né? Não é bem se assemelhar. Essa estrutura, pessoal, onde eu tenho essa estrutura aqui, onde eu tenho um if e tenho vários elifs, um embaixo do outro, e por último um else, não é que ele se assemelhe. Essa estrutura aqui, pessoal, ele é uma alternativa à utilização do switch case, tá? Porque no Python não existe o comando switch case. Tá ok, pessoal? Mas no Python. Então, no Python, pessoal, ele vai ficar dessa forma aqui. Vocês querem testar ele? Querem que eu coloque aqui no chat, pessoal, esse código? Sim? Posso colocar, pessoal? Vou colocar aqui no código para vocês darem também uma testada. Tá? Vocês verem ele rodando, ver como é que ele fica. Então, o mesmo código, pessoal, que está aqui no slide. Voltou, pessoal? Estava dando uma instabilidade aqui. Vocês estão me acompanhando? Deu uma instabilidade na aqui, deixa eu ver como é que ela tá. Tá conectado, seguro. Estão me acompanhando, né, pessoal? Sim? Ó, coloquei aqui o código. Tá? Então, dá uma testada lá no código, pessoal. Por gentileza. Pessoal, deu uma estabilidade aqui na minha internet, pessoal. Só manda um sim aí para saber se vocês estão me acompanhando. Pessoal, sim? Legal, legal, pessoal. Achei que tinha caído. Legal. Tá aí o código, pessoal. Pega o código aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pega o código ali em cima e dá uma testada nele, por gentileza. Vai lá, pessoal. Vamos lá. Funcionou, rodou. Bacana, né, pessoal? É legal, né? Esse comando elif aí, ele é bem bacana, né? E não sei se vocês conseguiram perceber, pessoal, mas esse comando elif, vocês podem colocar quantos elifs vocês quiserem. Vocês percebem isso, pessoal, nesse código? Nesse código aqui, vocês podem colocar quantos elifs forem necessários, dependendo do problema que for proposto. Exatamente o Rodrigo ia me perguntar isso, né, Rodrigo? Perfeitamente, Rodrigo. Você pode colocar, Rodrigo, quantos elifs você desejar. Se for necessário 5 elifs, pode botar. Depende do problema, né, Rodrigo? Depende do problema que foi proposto. Tá? Tudo bem, pessoal? E vocês concordam ainda comigo, pessoal, que o último item, que é esse cara aqui, ó, o último item, ele pode ser um else, né? Vai ter exercício sim, pessoal. Vai ter exercício para fazer em casa, tá, pessoal? Para fazer em casa e entregar até a semana que vem. Tá? Os exercícios em aula é esses aí que a gente já está fazendo, tá? Os de aula são esses aí mesmo. Mas vai ter um exercício para fazer em casa sim, vai ter. Tá? Mas voltando só para eu explicar para vocês, pessoal, nós já são quase 11h40, né, pessoal? Mas também não tem problema, tranquilo. Ó, só retomando aqui a explicação, concordem comigo, pessoal, que esse último comando é um else. Né? Nós colocamos um else. Mas ele também, o último comando poderia ser um elif também. Caso necessário, poderia ser um elif também. Concorda comigo, pessoal, que o último comando poderia ser um else ou um elif? Concorda comigo? Porém, tem um detalhe. Tem um detalhe, pessoal. Se o seu último comando, que é esse comando aqui, se o seu último comando for um elif, obrigatoriamente no elif tem que ser colocado uma condição. Né? Vocês já sabem que sempre quando vocês usam um comando elif, perfeitamente, Luan, perfeitamente. Sempre que você usa um comando elif, obrigatoriamente você tem que usar a condição. Tá? No elif. No elif. Tá? No else não, né, pessoal? No else não é colocado condição. Ok? Legal. Podemos prosseguir, pessoal? Ah, pessoal, aí já vem os exercícios, né? Que bom. Mas esses exercícios aqui, pessoal, ó,
Aqui tem o exercício 1, né? Inclusive, pessoal, esse primeiro exercício aqui, ele é o exercício do cálculo da velocidade o cálculo da velocidade de um objeto. Não sei se vocês lembram, nesse mesmo slide, só que um pouco mais para trás, eu meio que já coloquei a solução desse exercício. Não sei se vocês lembram, pessoal. Então, vocês podem pegar lá a parte daquele código que a gente já fez na aula de hoje e usar nesse exercício aqui, tá? Então, tem esse primeiro exercício que vocês vão fazer em casa, tá? Ó, inclusive, pessoal, esse exercício aqui está meio que pronto. Não vai ser tão difícil, ele já está meio que pronto. Aqui está um trecho, né, pessoal? Aqui está um trecho da resposta dele, tá? Então, esse primeiro exercício já está meio que dado. É só vocês pegarem ele, testar, ver se funciona e assim por diante. Nesse primeiro exercício, tá? Já foi dada a resposta. Mas perceba que está faltando os inputs, né, pessoal? Você vai ter que fazer os inputs aqui nesse código, tá? Mas aí vocês fazem isso depois. E aí, pessoal, por último, vocês vão ter mais 2 exercícios para fazer, que é esse exercício 1 e também esse exercício 2, tá? Então, no caso, pessoal, são 3 exercícios que vocês vão fazer para casa, né? Vocês vão ter uma semana para fazer. São 3 exercícios. Vocês têm esse primeiro exercício, né, pessoal, que, digamos, já está semi-pronto. É só fazer os inputs, já está semi-pronto. Então, esse aqui vai ser tranquilo. E aí, esse exercício 1 e esse exercício 2 que vocês vão ter que fazer do zero, né, pessoal? Ele não está pronto, vocês vão ter que elaborar do zero. Ok, pessoal? Então, basicamente, são 3 exercícios que vocês vão ter que fazer em casa. Um já está semi-pronto e os outros 2 vocês vão ter que elaborar. Vocês vão desenvolver, pessoal, esses 3 exercícios durante a semana. Vocês vão ter uma semana para fazer, né? E o link sempre vai ficar disponível no Blackboard. Vai ficar disponível aí até a segunda-feira da semana que vem, às 23h59. Tudo bem, pessoal? Eu já vou aqui, inclusive, encerrando a nossa